Freles. Olá, estamos iniciando a segunda live desta noite do Empreender com Sucesso, nessa segunda-feira linda, um início de semana, já estamos ao vivo na live, você já pode curtir, compartilhar, mandar o seu recadinho, você pode também nos acompanhar pela página da Rádio Membuí, membuí.com.br, também pelo app do seu celular e também pela nossa live, se você quiser nos visualizar. Mas você também que está em casa, só com aquele seu radinho, seu companheiro, seu amigo, liga o radinho e nos acompanha aí, para que você saiba tudo que a gente vai falar hoje, que é um tema muito importante, a gente já vem falando aqui no Empreender, mas é de extrema importância. E hoje a gente vai conversar com quem entende do assunto. Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos parceiros aí, que ontem nós completamos aí 2 anos, né? E temos parceiros aí desde o início da nossa jornada aqui no Empreender com Sucesso, e cada dia aumenta mais. E esse mês, então, vai ser de muita novidade, muita coisa bacana. Vocês vão acompanhar a partir de amanhã, a gente vai estar divulgando toda a programação aí do mês de setembro, aonde você vai estar nas nossas redes sociais, digitais, vai estar no jornal, você vai estar conosco aqui no estúdio, você vai participar do programa. Olha, você que vai fazer o Empreender com Sucesso com a gente aqui, contando a sua história. E nós estamos aqui para a Morfine Produções, trazendo Paula Toller no dia 9 de novembro, mas lembrando que a virada dos ingressos é no dia 10 de setembro, então corre lá, compra seu ingresso para aproveitar o valor. E Marília Mendonça, 21 de novembro. Saul Souza Imóveis, a melhor escolha. Eu confio, eu assino ao lado, porque Saul Souza, ele é competente há mais de 25 anos no mercado. Entreveiro do Gaúcho, a tradição que vai dentro do pão. Olha, inaugurou na sexta-feira, porque se mudou de local, foi um sucesso total. Um abraço para o Christian e toda a sua equipe lá. E você pode pedir o seu entreveiro pelo WhatsApp 991517012. 991517012. Pede lá e diz que você ouviu aqui no Empreender que você vai ganhar um descontão. Brita Pinhal, a natureza é a força da nossa subsistência e a tecnologia é o diferencial do nosso negócio. Brita Pinhal. Mercado Público de Santa Maria, música, gastronomia, eventos, cultura. Centro Ótico, Ótica e Joalheria. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Lilian Recanto, cosméticos da natureza para realçar a sua jovialidade e brilhar a sua felicidade. Ferrari Melo Empresas. Ferrari Melo Empresas, que trabalha com negócios rurais, urbanos e empresariais, e que estão conosco também no aniversário aqui do Empreender com Sucesso. AGA Credit, Construtora Imobiliária Jobim, Purifique, Mademax Pneus, tradição que vai longe, Fênix Serviços Elétricos Residenciais, Comerciais e Industriais, Cledilson Bandeira no fone 992-14-2066, também está junto conosco na nossa festa de aniversário. Santa Maria Tecnoparque, com as suas 38 empresas, nosso parceiraço. Um abraço para o Thiago Sanchotene, ele que é diretor do Tecnoparque e também presidente da ADESME aqui em Santa Maria, nosso grande parceiro aqui. Livraria Santos no Monet Plaza Shopping, que todas as sextas-feiras nos traz a resenha, aquela dica de livro para você ler no final de semana. Odontologia Lauda, que está lançando essa campanha espetacular, doutor Paulo Antônio Lauda, que esteve aqui conosco. Esse mês ele vai fazer uma campanha para recuperar o seu sorriso e o sorriso daquelas pessoas que precisam, que não tem dentes, né? Tem problema de mastigação. Então liga lá, 3223-1405. Uninter, Centro Universitário, Casa 10 Ambiente Santa Maria, Colégio Fátima, Novara Moda e Acessórios, Mactube no Monet no Praça Nova, AS Limpeza e Higienização de Estofados, 3317-4089, Cancia Imóveis comercializando o La Espésia e os nossos demais comentaristas. Mas nós vamos iniciar o programa dando boa noite primeiro para o nosso convidado, né? Porque nosso palestrante aí, que vai fazer uma baita de uma palestra amanhã, Michael Waller. Isso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar conversando contigo de novo e agora presencialmente. Ao vivo e a cores. Lado a lado.
E é um prazer estar em Santa Maria. Vou começar já. Oba! Entregando em mãos, então, o livro. Olha! Empresa Familiar Ame ou Deixe. Olha aqui, pessoal, eu vou abrir aqui, enquanto ele vai falando aqui, que eu vou abrir o livro aqui. Olha que show! E aí, chegou hoje em Santa Maria? Cheguei agora faz 1h30, né? Já estamos nos preparando aí para o evento, já estava conversando com o Jonas alguns detalhes aí para amanhã. E estamos prontos. Eu quero dar uma boa noite também para o meu querido Jonas Espiga Esteca, ele que, além de ser diretor da Efeito Mais, presidente da Copaver, um jovem aí que o pessoal está reconhecendo muito pelo trabalho que vem desenvolvendo na região central do estado, porque além da Efeito Mais, dirigir a Copaver é um baita desafio e ele está lá à frente também da Copaver. Boa noite, Jonas. Isso aí, boa noite, Lisete, boa noite aos ouvintes aí da Rádio Membuí. Prazer poder estar aqui contigo de novo para a gente conversar aí sobre esse tema, né, tão relevante aí que por muitas vezes as pessoas acabam hesitando, não querendo tratar, né, não dando a real importância que é essa questão, né, da mudança de geração, da troca de geração nos negócios. Né? Então, estamos aqui com alguém que, como eu tenho dito aí, não apenas estuda o assunto, mas como viveu na prática essa experiência que é o Michael. Né? Pois é, Michael, conta pra gente como é que começou essa experiência de realmente passar por todo um processo, colocar num livro, palestrar e compartilhar isso com os outros. Porque eu sempre digo que o importante é a gente não guardar as coisas pra gente, mas a gente compartilhar. Conta pra gente como é que um pouco dessa tua história aí. Como é que funcionou, como é a trajetória resumida. É isso. Então, há 17, quase 18 anos atrás, a gente tive a oportunidade de abrir uma empresa com meu pai, nós éramos sócio, meu pai é sócio administrador, vamos assim dizer, e foi um começo como qualquer pequeno negócio, sem muito investimento, e as coisas começaram a dar certo, e eu sempre fiquei mais envolvido vamos dizer assim, na parte técnica, operacional do negócio, é uma empresa de software, né? Fiquei muito tempo programando software, e o meu pai então ficava mais a cargo de administrar e de parte comercial também, né? A gente estava vindo com um crescimento bem consistente, até que em 2008 nós resolvemos dar um salto maior, construímos uma sede nova com mais de 1.000 metros quadrados em Porto Alegre, abrimos escritório em São Paulo, enfim, tomamos um corpo de empresa mesmo, e aí começaram a acontecer alguns conflitos. Porque nesse período eu já estava formado em administração, já tinha feito MBA, já estava com, vamos dizer assim, assumindo mais algumas funções administrativas, né? E em 2013, então, tivemos algumas dificuldades de gestão. E aí, quando tu tem uma dificuldade de gestão, a parte de relacionamento também, as dificuldades de relacionamento que até então ficavam guardadas, elas tomam outra proporção. Naquele momento, nós chegamos a quase ter uma ruptura profissional e afetiva. A gente chegou às vias de finalizar o negócio e de ter uma grande ruptura familiar. E foi então que nós procuramos uma pessoa, uma consultora na época, para nos auxiliar, que na verdade nem nós sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Né? Até então a gente acreditava que estava com alguns problemas de gestão, muitos problemas de gestão, alguns problemas financeiros e algum ruído de relacionamento. Depois que tudo passou, que a gente conseguiu recuperar a empresa, a gente viu que a gente tinha um enorme problema de relacionamento com alguns pequenos problemas de gestão. Então, eu sempre digo que eu evito falar a palavra sucessão, tá? Conversamos já com o Jonas em algumas reuniões, porque, na verdade, quando se fala sucessão, a geração mais experiente, os fundadores, pensam que querem me aposentar. Exatamente. Querem botar a geração mais nova no controle. Exatamente. E a geração mais nova, às vezes, pensa o seguinte: não, mas não precisamos falar de sucessão porque eu já sou o dono da empresa. Então tem um desvio, né, de informação dos dois lados. E, na verdade, falar de sucessão não é falar disso. Falar de sucessão é falar de melhorar relacionamentos. É falar de resolver conflitos. É falar de papéis, de algumas etapas de profissionalização necessárias para o negócio. Então é disso que o meu livro trata, é de falar como é que foi a nossa transformação, como é que foi aquele período em que a gente começou a se enxergar onde estavam nossas divergências, para partir para uma nova etapa da empresa.
O livro, eu trago 9 práticas, 9 orientações que eu compartilho que funcionaram para nós. Naquele momento que a gente estava com uma tensão muito grande familiar e problemas da empresa, funcionaram. Então, longe de dizer o que é a verdade absoluta, eu vim compartilhar o que a gente fez que deu certo. E essa é a base da palestra para amanhã. Isso é muito interessante. Eu ouvi esses dias de um cliente que eu fui visitar e ele se viu numa situação exatamente complicada porque ele nunca pensou em assumir o negócio do pai dele. O pai dele veio a faltar e só tinha ele. E aí ele teve que se jogar e foi um choque. A sorte que ele tinha uma pessoa que era da confiança do pai dele, que sabia mais ou menos dos negócios. E ele, foi muito difícil para ele aquilo, porque se ele tivesse se preparado antes, tivessem falado de uma possível, que poderia acontecer alguma coisa, não, porque as pessoas pensam que não vão morrer nunca, que vão, ou que vão ficar, né? E aí o que aconteceu? Ele levou um choque, foi muito difícil, e agora que ele está, assim, se recuperando, né? O que a gente fala muito, quando se fala em empresa familiar, em sucessão, é como manter as diferentes gerações dentro do negócio em harmonia. Então não quer dizer que vai entrar uma e sair outra, né? É exatamente se precaver de algumas coisas que podem acontecer. A falta do fundador, ou enfim, vou te dar um exemplo. Até a gente tratar disso, até 2012, meu pai não tirava férias. Meu pai, já com seus 60 anos, ele ainda achava que era necessário ele estar todo dia na empresa e não abrir a mão de um período de lazer, abrir a mão das férias para estar ali dentro. E esse trabalho foi importante para a consultora mostrar que ele já não precisava mais todo dia estar com aquela pressão, com aquela rotina de horário de trabalho. Que ele podia, de algum modo, me preparar, no caso, para que eu pudesse assumir essa parte, vamos dizer, mais operacional e de decisões mais executivas, rotineiras, né? Então, isso foi não só uma dificuldade do meu pai, mas a gente ouve muito isso. A gente ouve vários pais, várias mães dizer, a gente não pode sair da empresa porque a gente não tem ninguém preparado para ficar ali. Eu vejo aqui também que o pessoal aqui, por exemplo, os meus chefes, eles tiram no máximo 3 dias, a quinta, a sexta e o sábado. Porque, como é que eu vou deixar a rádio sozinha, né? Isso é muito nocivo. E na verdade eu sempre digo, mas vamos aproveitar a vida, né? Chega uma hora que a gente tem que aproveitar um pouco mais a vida e preparar as pessoas para que elas possam desempenhar tão bem. Eu sempre digo, isso não só falando da empresa familiar, quando o dono não está, as pessoas têm que fazer melhor que quando ele estivesse aí, né? Então eu acho que tem muito, e Santa Maria, nossa, esses dias nós estávamos conversando aqui, acho que foi com o Arthur, de tanta empresa que tem em Santa Maria que é de gestão familiar, né? Impressionante. Só para finalizar o assunto, já que eu toquei no assunto do meu pai, essa questão das férias, e tu confirmou que é uma prática isso, comum. Hoje, depois de hoje já há alguns anos, né, mas depois daquele processo que a gente passou por 2012, 2013, o meu pai começou a tirar 2 férias por ano. Ele chega na empresa segunda, meio-dia, sai quinta, se tem o feriado ele emenda. Ele melhorou a qualidade de vida dele, essa que é a verdade, e de certa forma eu também trabalho melhor hoje. A gente criou um laço de confiança tão grande que as coisas estão melhor na empresa e no lado afetivo. Eu falo do livro também de um conceito que eu digo que é pós-sucessão. Quando uma das familiares assumir, vamos dizer, essa gestão diária, essa gestão mais operacional, mais rotineira, como essas gerações continuarão trabalhando? O certo, que eu acredito, avalio como sendo melhor para a empresa e para os negócios, é que essa geração fundadora mais experiente, ela se torne conselheira da empresa. Ela se torne mentora. Ela não precisa se afastar totalmente da empresa, a não ser que ela queira, obviamente, mas a verdade é que essa geração mais experiente, ela tem muito para dar, só que muda um pouquinho o papel. Ela vai ser uma conselheira, ela vai conversar, ela vai indicar, ela vai mostrar o que já fez de errado, o que fez de certo, para que essa geração nova não repita. Então, tem que, obviamente, que a responsabilidade dos dois lados, né? Sim. A geração nova tem que estar com a mente muito aberta, os ouvidos muito abertos para escutar, e a geração fundadora, mais antiga, tem que também estar muito consciente que nem sempre
as pessoas vão pensar igual. Tu falaste agora, a geração que ficar lá tem que fazer melhor. Não necessariamente ela vai fazer igual a geração mais experiente, mas ela tem que se esforçar para fazer o mais próximo do que seja ideal para a empresa, né? Claro. Então é muita questão de ver quais são os interesses da empresa. Vamos buscar o melhor para a empresa, não vamos ficar criando problemas, né, pessoais, afetivos. Vamos ver o que é melhor para a empresa e tentar alinhar as coisas, o que é importante para a família e o que é importante para a empresa. Exatamente. Jonas, pode entrar aí e falar conosco junto. E realmente isso, tu tem razão, assim. Mas eu te faço uma pergunta, por que ainda existe tanta resistência no mercado quando você fala em fazer uma preparação, né, ou fazer um curso, uma palestra, quando se fala em sucessão? Por que tem toda essa resistência ainda? Eu e o Jonas estávamos conversando no corredor. O Jonas pode complementar até depois. Que eu acredito muito ainda nessa questão da geração mais experiente, geração fundadora. Ela não quer se afastar do negócio. Por via de regra, ela quer continuar no negócio. E ela tem muita insegurança na geração nova. Pois são gerações diferentes. A gente não pode pensar, não, todos temos que pensar igual. Não, são gerações que estão entrando no mercado aí, geração Y, geração, né, que pensam diferente. E a gente tem que ver o que da experiência vai convergir com essas novas ideias, né? E, do mesmo tempo, a geração nova, muitas vezes, ela não está apta a receber essa responsabilidade. Então, por isso, pouco se fala, pouco se traz esse assunto para dentro da empresa familiar e acaba tendo uma taxa de mortalidade muito alta nessa troca da geração primeira para a geração segunda. E eu acredito que tu sentar na mesa com outro familiar que faça parte da empresa e perguntar para ele quais são as tuas insatisfações, o que tu pensa diferente de mim, é muito difícil. Tem que ter muita coragem, tem que ter maturidade. Eu aconselho, por experiência própria, que tem que ter uma pessoa que não seja da família e nem da empresa para intermediar essas conversas. Concordo. Mas deve acontecer. Não adianta a gente fingir que está tudo bem, porque normalmente acontece isso. Enquanto a empresa está faturando, a gente finge que está tudo bem, cada um atende suas necessidades financeiras, e aí, na primeira dificuldade, vamos falar de quem está insatisfeito. Daí é a via mais difícil para alcançar algum sucesso. Pois é, por isso que às vezes é tão bom ter um profissional de fora, porque aquilo que a gente sempre fala, né? Olhar de fora para dentro é mais fácil, tu enxerga mais coisas do que de dentro. Como eu trabalhei muitos anos e ainda trabalho com consultoria, eu sempre falo, o bom empresário é aquele que no mínimo uma vez por semana olha o seu negócio de fora para dentro. Porque se ele olhar de fora para dentro, ele vai enxergar o que os funcionários estão fazendo, o que está acontecendo lá dentro, qual é o cliente dele, como é que está a iluminação da loja dele, como é que está exposto o produto dele, o que o concorrente está fazendo. E o consultor, ele não vai dizer o que é certo. Exatamente. Às vezes o empresário pensa, ele vai vir aqui dizer o caminho. Ele vai te questionar, fazer tu refletir e às vezes procurar uma nova posição, né? Exatamente. E isso é muito interessante, a necessidade de ter uma pessoa como facilitador facilitador, eu acho isso mesmo. Dessa conversa, porque aí vai se construir o ambiente adequado para que as duas gerações consigam conversar, consigam falar francamente as suas necessidades, os seus medos, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos ou pontos de melhoria, né, para que se consiga, então, evoluir nessa transição que precisa ocorrer, né, e essa coisa a gente acaba usando a palavra sucessão, que tem essa carga de sai um, entra o outro, mas essa não é necessariamente o caminho, porque, como o Michael acabou de dizer, as gerações, elas podem conviver, mas para conviver elas precisam de alguns ajustes, precisa de algumas alguns ajustes de comunicação, de conduta, de entendimento, né, de o que faz sentido para um e o que não faz sentido para o outro, e entender por que determinada coisa faz sentido para a geração mais nova, que não faz para a geração mais velha, e vice-versa. Né? E isso aí é condição para isso, que se tenha um intermediador, um facilitador desse processo. Sabe que eu trabalhei numa empresa onde essa empresa era de 2 irmãos,
os dois irmãos não se falavam. Então, um irmão falava para mim e eu falava para o outro. O outro falava para mim e eu falava para o outro. Bom, resumindo, depois eu saí da empresa, enfim, hoje eles são inimigos. Eles se separaram, brigaram e são inimigos, assim, de não se falar mais, né? Mas era assim, um não falava com o outro. E sempre eles tinham assunto, me chamava, fulana, vem aqui. Ah, vai lá e fala pro fulano tal coisa. Eu era funcionária, né? Aí vai lá, fala lá pro outro tal coisa. Era assim que a coisa funcionava. O que aconteceu? Chegou no momento quando eles se viram sozinhos, daí eles brigaram e acabou a sociedade. Tu sabe que nas palestras eu sempre digo o seguinte, né? Quando entra esse facilitador no meio para colocar a conversa, eu me lembro isso, no nosso caso aconteceu, no começo a gente sempre ficava procurando quem tinha razão. Depois a gente entendeu que não é alguém tinha a razão, ambos tinham razões. E a gente tinha que encontrar qual era a razão, as razões que convergiam para o bem da empresa. Então, a gente fica muitas vezes num posicionamento unilateral de querer desfazer a ideia do outro, desfazer a estratégia do outro, e às vezes esquece que, cara, tem sempre um caminho do meio para seguir. Eu vou usar duas frases aqui, que eu acho que a gente nem comentou isso, mas desde que eu lancei o livro ano passado, eu tenho recebido muito feedback legal, conhecer mais histórias. Sim. E nas palestras, converso com pessoas, e duas frases eu acho que resumem bem isso, tu vê como às vezes se criam posturas unilaterais que não se encontra. Normalmente, quando vem a pessoa mais experiente, o fundador vem falar comigo, ele usa uma frase assim, mais de uma vez eu já ouvi isso. Mas tu vê, essa geração não quer saber de nada. Exatamente. Quando vem o rapaz, a pessoa mais nova, a filha, o filho, ele diz assim, mas tu vê, né? Os coroas são teimosos, né? Daí eu falo, não, gente, não pode ser assim. Se vamos dizer assim, cada um tem suas convicções, a gente tem que entender, a gente não pode criar posturas... Exatamente isso. Que entram em confronto, né? Se for assim, realmente, daí o negócio não vai sair. O facilitador, nessa ideia de falar com a sucessão, ele tem esse trabalho, esse desafio. Fazer as pessoas enxergarem que a gente não pode bater de frente e buscar meios, buscar caminhos novos para a empresa. Tem empresas que até elas acabam deixando de ganhar dinheiro, porque na verdade não tem coragem de falar para o sócio, ou sei lá, o sócio pode ser um parente, um irmão, um tio, enfim, alguém elas acabam perdendo dinheiro porque elas dizem, não, eu não posso falar, é meu irmão, é minha irmã, né? Que aí é isso que eu acabei de comentar. Tem que se criar um ambiente apropriado para que as pessoas consigam falar certas coisas. Exatamente. Né? Porque muitas vezes verbalizar algumas situações é tão ruim, pode ser tão ruim para a pessoa que vai ouvir quanto para a pessoa que vai ter que falar. Claro, né? Claro. Agora, se tu conseguir criar um ambiente onde impera ali a franqueza, o olho no olho, aquela coisa... né, do feedback de que eu tô dizendo isso é o que tá parecendo para mim. Não quer dizer que é verdade, mas eu tô te dizendo o que eu tô sentindo em relação a determinada coisa. Né? E aí a outra pessoa também tem a oportunidade de dizer, não, mas com relação a isso eu sinto outra coisa. E daí a gente vai conseguindo conversar, porque de repente vamos supor que nós fôssemos sócios ou enfim, numa relação familiar de sucessão, né? Tu pode fazer determinada coisa com um objetivo e eu vejo aquilo de uma forma nociva, errada, enfim. Sim. Agora, tu não tá fazendo aquilo para que eu sinta aquela dor. Mas também nunca ninguém te falou que quando tu faz isso, eu sinto. Né? Sim. Hoje a gente tem uma passagem que eu falo na palestra, inclusive, que estava lá em uma das sessões, lá eu e meu pai frente a frente, a consultora no meio, e aí a gente estava numa discussão, cada um falava uma coisa, o outro discordava, e assim o negócio foi crescendo. E aí até que uma hora ela falou, não, peraí, vocês têm que falar as coisas um pro outro sem melindres. E eu achei engraçado, né? Essa frase... Como é que eu vou falar pro meu pai o que eu acho? Não, mas eu não posso falar nem meu filho. E aí, aquela palavra foi tão... Naquele momento, nos tocou de uma forma... o que ela estava querendo dizer? Não pessoalizem.
não leve pro lado pessoal. É uma coisa, não levar pro pessoal é uma coisa mais difícil no mundo. Então tem que ser um mantra, não é uma coisa que tu, agora vamos assinar aqui, não vamos levar para o pessoal, não existe isso. Não existe. Tem que ser uma coisa que a gente repita todo dia. E esse dia foi tão marcante para nós, que até hoje, quando a gente está conversando e um quer fazer uma crítica pro outro, um pouquinho mais incisiva, começa a frase assim, ó, eu vou te falar uma coisa, mas sem milímetros, tá? E daí a gente começa a falar. Então, às vezes é uma questão de entendimento mesmo, e de alguém vindo, alguém de fora, e vamos colocar as cartas na mesa. Vamos Perfeito. nos desarmar, vamos conversar procurando a prosperidade da família, a prosperidade da empresa. Né? É perfeito, mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos, nossa matéria-prima é o basalto, nossa referência é a solidez nos negócios. Quer morar em um condomínio fechado com excelente localização? Sua família vai amar o novo endereço da sua vida. Residencial La Spezia, na Avenida Walter Jobim, ao lado do Hiperbig. Olha só, 2 portarias 24 horas, prédios de 7 pavimentos com elevadores, gás e água com medição individual. E para convivência, salões de festas, playgrounds, praças de lazer, quiosques com churrasqueiras, piscina, quadra poliesportiva com gramado. Apartamentos de 2 dormitórios mais box a partir de R$138 mil. E mais, financiamento na planta pela Caixa, FGTS como entrada, prestações a partir de R$599. Residencial La Spezia. Gostou? Venha negociar com a Cancia Imóveis. Ligue 3033-7400 ou 98421-4171. canciaimóveis.com.br. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 67 anos, atuando em Santa Maria na educação, com base aos valores do Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Acolhe 1.700 alunos, focando a aprendizagem no desenvolvimento de suas competências e habilidades, bem como na formação socioemocional de cada estudante. Berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Fone 3033-8950. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 67 anos. Casa 10 Ambientes Santa Maria, especializada em móveis inspirados conforme o estilo de vida dos clientes. Combinação autêntica para criar padrões, texturas, cores e acabamentos exclusivos. A Casa 10 Ambientes tem sua trajetória moldada por fortes diferenciais, como ter fábrica própria, a Incolar, há 30 anos no mercado. Em Santa Maria, a loja 10 Ambientes Santa Maria já está há 7 anos com uma acolhedora estrutura de casa completa e multifuncional para o cliente planejar o seu espaço familiar ou profissional. Que tal tomar um café e projetar seus sonhos com a equipe da Casa 10 Ambientes, na Rua Dr. Bozano 39. Você sabia que no Brasil cerca de 90% das empresas são de origem familiar e geram mais de 60% dos empregos? Mesmo com essa expressividade, somente 30% delas sobrevivem ao primeiro processo de sucessão. A Efeito Mais traz a Santa Maria no dia 3 de setembro no Itaimbé Palace Hotel. Michael Valer, autor do livro Empresa Familiar, Ame ou Deixe, para a palestra Sucesso da Empresa Familiar. Planeja a continuidade do seu negócio. Inscreva-se no www.simpla.com.br. Entreveiro do Gaúcho cresceu e a partir desta sexta, 30 de agosto, abre suas novas instalações para clientes cada vez mais exigentes em sabor e variedade. Num entreveiro de carnes de primeira qualidade, cardápio de dar água na boca e de tirar o chapéu. Tem X, tem dogs, tem petiscos e a especialidade da casa que é o entreveiro no pão,
de Casa Nova. O Entreveiro do Gaúcho te espera. Boleia a perna e te aproxega. A mistura, o tempero, o aperitivo e o esmero com carinho é a nossa atração para lhes dar boas-vindas. Entreveiro do Gaúcho, a tradição que vai dentro do pão. Agora na Walter Jobim 747, no antigo endereço da Tia Farmácias. Peça também pelo WhatsApp 991 51 7012. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. 20h35. 14 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Sem microfone não dá, né, gente? Ao vivo é assim, você acompanha tudo que acontece aqui no estúdio. E a gente estava aqui aproveitando o intervalo para falar da importância de você estar nessa palestra amanhã. Até porque, quando se fala em palestra e se fala na empresa familiar, não precisa somente ser o proprietário, pode ser você que é consultor, que quer se especializar nessa área, você que quer aprender sobre os funcionários também, enfim, quanta gente que tem filhos, né, familiares, parentes, né? Então, é importante que você esteja lá amanhã para poder acompanhar e ver a sua forma de pensar. Será que eu estou pensando certo? Será que eu estou... o que eu estou fazendo que eu poderia fazer um pouco diferente? Né? De que forma eu posso chegar para falar para o meu irmão ou para minha fulana tia lá... como a gente pode resolver isso? E às vezes, como a gente já falou, às vezes pode ser uma terceira pessoa que vai mediar, que vai estar lá, que vai conversar. Então, não perca, gente. Olha, fica a dica aí para vocês. Amanhã não dá para perder. É um evento inédito aqui em Santa Maria, tá? Nós temos uma pessoa que vivenciou, porque eu sou muito contra, e vocês sabem que eu sou muito contra aquela história assim, é professor da universidade, mas não tem prática nenhuma. Precisa viver na pele, na carne, para poder falar. Então, eu sempre falo aqui, e sempre fiz isso também em relação aos meus filhos, porque eu sempre digo, não adianta vocês se formarem e ir lá querer dar uma aula sem conhecer o mercado. Tem que conhecer o mercado. Então, você que está nos acompanhando, olha... vai agora, aproveita, acessa, daqui a pouquinho já vamos passar aqui os contatos, já se inscreve se você não se inscreveu, para você não perder essa oportunidade. Às vezes, aquela história, né? Passa o trem, tu não pegou o trem, tu não pega mais, né? Então, vamos pegar o trem e vamos aproveitar para a gente se profissionalizar. Tá, pessoal? Então fica essa dica e a gente vai continuar conversando aqui com o Jonas Spiga-Steca e também com o Michael Waller, ele que é o autor, né, ele é escritor e autor desse livro, que hoje eu vou devorar já, viu, gente? Então, e quero saber depois os feedbacks da palestra, porque amanhã nesse horário eu vou estar aqui, não vou poder estar lá. Mas eu quero que vocês me contem como é que foi a palestra, o que vocês aprenderam, o que vocês vivenciaram e como dá para aproveitar todo esse conteúdo nas nossas empresas, né? É importante isso. Já que tu comentou sobre o público, né? E nós conversamos também lá, o Jonas, numa reunião que a gente fez. Essa palestra, ela é interessante também, não apenas para quem faz parte da família, eu também acho. É interessante para quem vivencia uma empresa familiar. Mesmo que não faça parte. Por quê? Por que eu digo isso? Primeiro, quem tem características, traços da cultura da empresa familiar que são só dela. São vamos dizer assim, genuínas da empresa familiar. A família tem uma cultura, a empresa tem outra, mas em alguns momentos essas culturas se encontram. Então, para quem está de fora, às vezes demora a entender a cultura de uma empresa familiar porque tem algumas coisas genuínas. E também porque, em muitos casos, os fundadores, os pais, as mães, os caras mais experientes do negócio, eles não encontram alguém na família para passar o bastão, vamos dizer assim, e aí, quem tiver mais preparado, quem tiver mais apto a entender a cultura da empresa, vai
ser um desses postulantes a fazer a sucessão da empresa. Né? Perfeito, porque na verdade o que acontece que muitas vezes, porque isso eu já vi vários empresários, e hoje até estava lendo um livro ainda sobre isso, da importância de ter essas pessoas que conhecem a realidade da empresa nesses momentos, porque são nesses momentos que surgem as oportunidades, né? E aquele que estiver preparado para aquele momento, ele vai poder aproveitar essa oportunidade para subir de cargo, né? Porque eu considero muito importante aquela pessoa que vai gerir um negócio, ela conhecer tudo. Eu brinco eu digo assim, até o chão de fábrica, porque né, eu hoje amo vender, faço uma série de coisas, mas eu comecei como repositora de supermercado, trabalhei no fumo até os 18 anos, né? Mas depois repositora de supermercado, caixa de supermercado, e foi indo, né? Então hoje eu já tenho a minha carteira de clientes, eu faço meu planejamento, mas isso é importante para as pessoas que estão dentro da empresa até a entender, porque às vezes quando está dentro da empresa, a situação que eu contei para vocês, né? Como é que eu vou agir se um me diz uma coisa e outro diz uma coisa? Daqui a pouco eu tô lá na palestra, lá acontece isso, eu posso agir desta forma ou de outra forma, né? O Jonas faz gestão de carreira, talvez possa falar melhor que eu, né? Exatamente. Na verdade, assim, essa questão da troca de gerações, enfim, da sucessão, né? O que acontece? As pessoas pensam que sucessão sai o pai e entra o filho. Mas essa é apenas uma possibilidade dentre tantas outras possibilidades que existem para a sucessão do negócio, ou seja, para a continuidade do negócio. Porque a continuidade do negócio não é necessariamente isso. Existem tantas outras possibilidades de configurações, né, administrativas e de gestão de uma empresa, que daqui um pouco, por mais que seja uma empresa familiar, onde se tem um pai fundador, os filhos, os tios, os irmãos, né, dentro de um mesmo conjunto, daqui um pouco a solução pode ser se criar um conselho de administração e ter um profissional do mercado tocando o negócio à frente da operação e um conselho que vai, enfim, tomar as decisões estratégicas, que vai, né, definir os rumos macro, vamos dizer assim, da empresa e ter um executor. Né? Essa é uma outra possibilidade. Né? Então, e aí que entra a importância de os colaboradores das empresas familiares que estão em determinadas posições, né, e têm pretensão a liderar, né, dentro desse processo, entender dessa temática. Né? Porque talvez o sujeito que é funcionário de uma empresa familiar pode pensar assim, mas eu nunca vou conseguir ser presidente dessa empresa, eu nunca vou conseguir ser gestor, porque tem o filho do cara que está aí. Mas isso não necessariamente vai ser. Mas às vezes o cara nem quer isso. Exatamente, é isso aí. Eu também eu trato isso aí. Mas deixa eu voltar a uma questão que também acontece. Tu estava falando ali, me veio essa questão. Acontece muito isso. Tu não tem os filhos que não querem assumir. Tua história pessoal é assim, né? A tua empresa, a empresa do teu pai, não se via no caminho daquele segmento, né? Exatamente. Isso é bem comum. Então, os colaboradores, eles têm que se preparar. Eu vejo muitas vezes que tu tem profissionais que ficam criticando as características da empresa familiar e, ao invés de entendê-las e se adaptar na busca de ascensão profissional dentro daquela empresa, né? Mas eu vejo também uma questão ligada às gerações mais antigas, vamos dizer assim, aos fundadores, né? Que o tempo vai passando, muitas vezes tu não prepara os novos, né? Tu não dá autonomia aos novos, tu não dá responsabilidades ali dentro da empresa. E aí quando tu vai buscar isso lá na frente, aí sim, os filhos já seguiram os seus caminhos, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu brinco que eu era o e-mail, porque 17 anos atrás não tinha e-mail. Então eu era obrigado a pegar um disquete, pegar um ônibus, pegar um trem, pegar na época, enfim, o carro da empresa, ir até o cliente, baixar o arquivo e voltar. Então, eu acho que às vezes essa geração mais experiente que fundou o negócio, ela esquece de trazer a geração nova para o negócio.
E é importantíssimo trazer o mais breve possível e que seja em funções mais básicas para essa geração mais nova se descobrir. No meu caso, eu descobri que a área de TI, de tecnologia aqui, me satisfazia. Mas talvez lá pelas tantas não seria. Mas o principal é que se traga essa geração nova desde cedo para o negócio. Perfeito. Eu já vi pessoas aí que têm grandes negócios e que o filho acabou de se formar e chegou para mim e disse assim, bah, e agora o que eu faço? Sim, mas teu pai tem várias empresas. Ah, mas... Não gosto de nenhuma. Não gosto. Eu tô pensando, me dá uma dica o que eu poderia fazer. É que eu também não tenho dinheiro para fazer, sabe? Mas nunca pensou em experimentar, né? Vou experimentar trabalhar com meu pai, alguma coisa assim, né? E então a gente vê muita coisa assim, o pessoal, em vez de, eu não sei, trazer para perto porque o discurso é muito bonito, muitas vezes as pessoas fazem um discurso maravilhoso, mas a prática não é bem assim, né? A prática a gente sabe que na hora que o bicho pegar, tu tem que tá, né? Eu acho que tem essa questão, tem que ser, trazer, né, a nova geração desde cedo para o negócio, né? Acontecendo isso, tem que se falar sucessão no longo prazo, que é o que nós estávamos falando, não é uma geração, né, eles querem escantear, querem aposentar, não é isso. Não. Então, no momento que tu consegue trazer essa geração nova, tu ter uma visão de longo prazo para eles dentro da empresa. Por isso que vamos falar de sucessão, nem que seja para acontecer daqui 20 anos, nós vamos falar. Isso, é. E tem uns pontos que eu chamo de pontos de formalização, que também, às vezes, a empresa familiar envolve questões afetivas, envolve um pouco de informalidade, às vezes, de processo. Na empresa familiar se esquece. No meu livro eu trago, num anexo, um termo de compromisso, que na época a gente chamou, construído, obviamente, é o facilitador, mas a gente formalizou algumas questões que o meu pai esperava de mim e eu esperava do meu pai. E que a gente deveria seguir aquilo para buscar um novo momento da empresa, né? E no nosso caso foi engraçado, porque a gente fez aquele documento, a gente assinou o documento, a gente botou no cofre da empresa, cada um ficou com uma via, e nunca mais a gente precisou abrir o cofre para consultar aquele documento. Porque a parte de formalizar ela é importante, porque ela foi um passo para a gente melhorar o relacionamento. Quando a gente... vamos dizer assim, equilibrou o relacionamento, resolveu conflitos, aquilo lá já não precisava mais. Exatamente. Era um instrumento, a gente precisava tangibilizar uma coisa que nos incomodava em relação um ao outro, mas depois que a gente conseguiu botar aquilo na mesa, falar, explicitar, a gente não precisou mais recorrer ao artifício. Exatamente, eu acho que é exatamente isso, né? Porque, na verdade, tu tendo um documento, vai dar segurança para ambas as partes, né? Como segurança psicológica. Né? Psicológica, que, como tu disse, depois não vou precisar mais, enfim, e isso funciona muito bem. Eu acho que as pessoas deveriam pensar mais nisso. Eu vou dar um pequeno exemplo em relação aos meus filhos, né? Hoje são, né, formados, um é doutor, outro é psicólogo, enfim, e eles em casa, eu criei eles com uma agenda, e eu fazia para eles assim, o seguinte, porque, eu quero fazer balé, eu quero isso, eu quero aquilo, então tá, vamos decidir aqui agora o que tu vai fazer. Então eu pegava aqui, os meus direitos, tenho o direito de fazer balé, tenho o direito de fazer... Direitos e deveres. E falar, dever, ir na aula mesmo que chova, aí assinava, eles assinavam e eu assinava. Aí quando me ligavam para perguntar, tá chovendo, onde é que tá a tua agenda? E olha, funcionou uma beleza, porque eles não precisavam me perguntar mais, porque no início era assim, hoje eu tenho dentista e tenho balé, o que eu faço? O que é mais importante? Eu acho que é o dentista. Então, é o dentista, sabe? Mas eu fazia, para os dois, eu fiz a agenda e falo para os pais. É tão importante, porque eles querem tudo. Mas qual é a minha responsabilidade? É de arrumar meu quarto, de estudar. Eu tenho direito a uma boa escola, mas eu tenho que estudar. Eu tenho direito a isso, mas eu tenho o dever daquilo. Então, é praticamente esse teu documento aí. Exatamente. E a gente tá falando de gerações, né, já? De novo, a gente volta para... as gerações, elas pensam diferente, elas têm um meio de se comunicar diferente,
ela tem... E não quer dizer o que é melhor de uma geração, de outra, não quer... Às vezes a gente fica muito em cima disso, mas na verdade é potencializar o que tem de melhor em cada geração, né? A gente vê muitas vezes, né, quando tu chega... Eu vou, de novo, fazer contar uma história que eu falo na palestra. Não, tá? sim, exatamente. Em um dos encontros, lá pelas tantas, nós estávamos fazendo trabalho, lá em 2012, em um dos encontros... meu pai questionou algumas atitudes minhas, eu não estava nessa sessão, é uma sessão individual facilitadora dessa consultora com meu pai, e ela falou, olha, ele nem sempre vai fazer o que tu espera. Ele vai fazer, ele é um outro profissional, que tem as diferenças, e o importante é que tu tenha confiança que ele vai buscar o melhor para a empresa. E aí meu pai ficou assim com uma cara, ele que me contou até depois, ele ficou com uma cara contrariada, e daí ela perguntou assim, peraí, até quando tu quer ficar aqui dentro da empresa? E ele parou e falou, não, peraí, eu quero me aposentar, realmente, eu quero tirar férias, eu quero aproveitar mais a vida, eu quero diminuir o estresse. Pois então, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas, tu vai ter que dar autonomia, tu vai ter que relaxar, entre aspas. Que as pessoas são muito centralizadoras na maior parte. Exatamente, essa é uma questão que vem da diferença de geração, as gerações não dão confiança uma para a outra, e aí tu vai ter que dar autonomia. Porque é muito fácil tu centralizar. Para qualquer gestor. Isso, quando exatamente. tu cria um negócio, é muito fácil tu centralizar e tu quer que as decisões todas passam por ti. E aí isso vem do que o Jonas falou, criar um ambiente que daí que se cria confiança e aí se dá autonomia. Eu acho que esse é o passo a passo nessa trabalho de relacionamento. E é importante isso que tu falou, porque a questão essa de às vezes o empresário perde dinheiro porque ele não quer dar essa autonomia, entendeu? Ele quer realmente, não, eu que faço. Mas só que no período que ele está lá no escritório fazendo a parte financeira, tirando uma nota fiscal, ele está deixando de vender para aquele cliente que está lá na frente. E mais importante, quando está fazendo esse tipo de coisa, ele está deixando de ver o concorrente dele, o que está fazendo. Né? Exatamente. Teve uma pessoa uma vez que me disse que, porque eu trabalho um monte, porque eu chego na minha empresa às 7 horas da manhã, saio às 10 horas da noite, todos os dias, faz não sei quantos anos que eu não tiro férias. E eu disse assim, mas tu acha bonito? E daí ele ficou me olhando assim, e eu... Mas é claro, porque trabalho, por não sei o quê. Eu digo, e quando é que tu tá vendo o que o teu concorrente está fazendo de novo? Quando é que tu tá vendo o que existe de inovação na tua área? Se tu tá praticamente 24 horas por dia dentro da tua empresa e não sai para lugar nenhum. Isso é uma característica muito forte da geração anterior, dos fundadores das empresas que hoje estão aí, porque se criou na época... Né, que normalmente essas pessoas começaram seus negócios, como qualquer negócio, se começa com dificuldades e tal, e as pessoas pensam que para crescer tu precisa estar ali 24 horas por dia. Precisa sofrer, né? Tu precisa sofrer. Como eu passei trabalho, tu também vai ter que passar trabalho, porque não sei o quê, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, Porque ele falou a mesma situação. Lá atrás, mas eu falo que eu não posso sair da empresa com orgulho. Não, peraí. Isso não pode sair, tu tem um problema de gestão. Exatamente. Não é um mérito teu. Né? E, enfim, tu falou em prejuízo antes, e agora tem tudo a ver com... Me veio essa questão do prejuízo. Com certeza. Quando a gente não trata alguns assuntos, especialmente relação entre gerações, tu vai ter um prejuízo direto. E aí eu volto para a nossa história pessoal. Em 2012, 2013, quando a gente começou a ter problemas de gestão, quando começou vamos dizer assim, não sobrar dinheiro, aí os relacionamentos vieram à tona e a gente começou a descobrir que, na verdade, estava cada um puxando para um lado. Estava cada um pensando em estratégia de formas totalmente diferentes. É isso aí. E até a gente cair isso, a ficha, a gente olhar... Uma breve passagem. Em 2013, a gente criou um novo plano de expansão em que a gente ia abrir uma filial em Santa Catarina e Minas Gerais. Abrimos uma em Santa Catarina e aí começamos a ter problema. Nós temos em São Paulo estava dando certo e estávamos no entusiasmo de dar certo. Só que eu entendi depois, na minha cabeça estava tudo certo, nós estávamos de acordo. Depois do trabalho eu entendi que o meu pai, ele já não estava disposto a assumir riscos. Ele já estava com a vida consolidada, já tinha seu patrimônio, já tinha outros negócios no interior, ele não estava disposto a correr o risco que eu estava. Só que isso demorou até a gente botar
de novo, as cartas na mesa e entender. Cada um estava com uma estratégia. Eu estava com a estratégia que temos que expandir territorialmente, nem que a gente corra riscos. E meu pai, não, peraí, a gente tem que visar o lucro de curto prazo. Já está bem assim? Já chegamos num patamar? Crescer de uma forma mais orgânica, mais lenta. E nunca a gente sentou para cada um falar isso um para o outro. A gente só foi tomando as decisões, eu empurrava uma decisão daqui, ele empurrava outra aqui, mas na verdade cada um estava puxando para um lado. Exatamente. E aí eu até aproveito para falar, eu estava comentando com o Jonas, eu estou escrevendo um novo livro, vai ser lançado no mês que vem, que o nome é Lucro, onde eu falo, legal. Eu brinco que não, o nome é Lucro, mas não é um livro de finanças, é um livro de comportamento. Então, uma parte eu abordo isso aí, tu tem que estar, as relações têm que estar pacificadas para tu conseguir ter lucro. Exatamente. E aí, de novo, se elas não estão, a empresa vai ter prejuízo. Perfeito. 20 horas e 56 minutos, estamos chegando ao final do nosso programa. Então, eu queria que vocês deixassem aí um convite para o pessoal e deixassem contato, como é que eu posso comprar o ingresso, agora de noite eu posso comprar, amanhã de manhã, até que horas pode comprar, enfim, tudo isso. Então, assim, os ingressos pelo site da Efeito Mais, que é o www.efeitomais.com.br, tá? Amanhã, então, até o meio-dia, pode ser adquirido pelo site, né? Ou então lá na hora do evento, se houver disponibilidade. Nós não temos ainda fechado, né, a questão da lotação, né? Se houver, dependendo de como for amanhã até o meio-dia, terá ingressos na hora ou não. Mas qualquer informação também pode ser obtida lá, junto com o nosso pessoal da Efeito Mais, no 3028-6300, né? E aí vai ser então no Itaimbé Palace Hotel, às 19 horas. Fica a dica, então, pessoal, se eu fosse você, eu já corria e já ia entrar lá no site e já dá para fazer a compra agora, né? Dá para fazer a compra online. Ó, então já faz a compra, já reserva, não perde a oportunidade, porque senão daqui a pouco vai chegar na hora, você não vai ter seu ingresso e aquela coisa. Eu vou dar a dica assim, ó, quando a gente vê uma coisa que a gente quer comprar muito e a gente não compra, depois a gente se arrepende, né? Então eu quero que tu deixe um recadinho aí, Michael, pro pessoal. Vou ser breve, reforçar o convite, mas eu só queria falar uma coisa que o que nos uniu, que nos aproximou, eu e o Jonas, Efeito Mais, para fazer esse evento, está muito ligado a propósito. A nossa ideia aqui não é vender livro, não é vender palestra, a nossa ideia é ajudar famílias. O meu negócio profissional é a empresa, eu sou diretor executivo, mas eu reservei, desde o lançamento, um espaço na minha agenda todo mês para poder trabalhar, para poder compartilhar o que a gente passou. Eu sou de uma família relativamente pequena, mas eu acredito muito que a família ela é fonte de prosperidade, a união da família ela gera bem-estar social, ela gera a prosperidade econômica, e isso eu assumo como uma missão. Quando eu conheci o Jonas falou, olha, eu fui para a área de gestão de pessoas porque eu gosto de ajudar pessoas. Então, nós aproximamos para esse evento, eu acho, muito pelo propósito, para essa nossa vontade de ajudar. E, de novo, o convite para a palestra é para falar de relacionamento. Melhorar relacionamento entre pais e filhos. Tentar entender por que as pessoas não falam, não se abrem e buscar novos momentos. Às vezes a gente acha... Eu brinquei até, né? Olha, toda empresa familiar tem problema. E daí o Jonas fala, mas eu conheço uma que não tem. Cara, elas escondem que não tem. Muitas vezes a família ela tenta se proteger dos funcionários, do mercado, para não mostrar, mas sempre no íntimo, se tu pegar cada um individualmente, criar um ambiente, elas vão ter insatisfações. E essas insatisfações, se chegar no momento de prejuízo, de dificuldade financeira, elas podem se tornar o fim da empresa. Perfeito. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa Empreender com Sucesso, agradecendo ao Jonas Steca e também ao Michael Waller, que é o palestrante, o escritor que vai estar com você na palestra amanhã. Então não se esqueça, já faça a compra do seu ingresso para não perder essa oportunidade. Nós vamos ficando por aí, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, lembrando que eu já vou postar a live amanhã já no canal do YouTube e você compartilha o máximo que você puder, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo. Uma boa noite a todos e amanhã a gente volta para empreender mais e com sucesso. Todos os dias a gente faz isso aqui. Esperamos você.